Alô, amigos da TV Liberdade, a TV da comunidade. Retornamos aqui do estádio Antônio Magalhães Rossell, nessa manhã quente, um sol muito forte, previsão de muito calor para hoje, temperatura podendo chegar a 39 graus. E eu estou aqui nas cadeiras sociais, sentado ao lado do treinador do Guarani, nosso amigo Márcio Nunes, onde o torcedor senta aqui nessas cadeiras para acompanhar os jogos do Alvirrubro. Fechando aí mais um treinamento, Márcio, e daqui a pouco mais à tarde, viagem para dois confrontos importantíssimos fora, nessa competição aí que não tá fácil, né? É um jogo em cima do outro, pouco tempo para trabalhar, para treinar, para recuperar jogador, mas é o que se tem por um momento, né? Bom dia. Bom dia, verdade. A gente um trabalho bastante intenso, né? Desde após a partida do Pelotas, foi importante uma vitória em casa. E agora nós temos essa viagem desgastante, dois confrontos bastante difíceis, começando pelo Monson, na quinta-feira, 9h30 da noite. E estamos trabalhando desde ontem para que a gente consiga fazer a recuperação fisiológica dos atletas, que estejam recuperados e aptos para essa grande partida. Mas que bom que nós temos grupo, né? Nós falamos agora fora do ar sobre a questão do desgaste, a sequência de jogos bastante pesada. Agora nós temos 5 jogos, não só o Guarani, mas como um todo, todas as equipes têm essa maratona de jogos. Mas nós que vamos fazer essa viagem longa, 5 jogos em 15 dias. Isso é bastante desgastante, mas como eu falei anteriormente, que bom que nós temos um grupo aí para que quando necessário precise fazer algumas trocas e aqueles que entram na equipe conseguem manter o nível, né? A gente, como exemplo disso, pode ver o jogo contra o Pelotas, onde do meio para frente a gente estava debilitado de jogadores por desgaste, tinha uma situação ou outra de lesão, aí o Jean-Luc acaba sentindo no primeiro tempo, essa do meio para frente, mas que bom que a entrada deu uma resposta muito positiva e nos confirmaram a gente conseguir nessa sequência de jogos fora, a gente buscar uma pontuação máxima. E as duas últimas partidas dessa fase, né, Caxias e São Luís, diante do nosso torcedor, onde conseguimos criar uma identidade de uma equipe vencedora, uma equipe competitiva, e o adversário vem a Bagé jogar contra o Guarani e sabendo que é muito difícil ganhar do Guarani dentro dos seus domínios. Claro que a comissão técnica, enfim, trabalha muito isso com os jogadores. O Guarani sabe da importância desses dois jogos que terá fora de casa, porque dependendo de resultados do Guarani e também dos adversários, o Guarani até pode voltar classificado já, sem se preocupar em zona de morte, zona de degola, de rebaixamento, com os dois últimos jogos em casa. Verdade. Eu sou um treinador que eu trabalho muito, né? Eu acompanho bastante meus trabalhos aí, pessoal. Um treinador que trabalha muito dentro da estratégia, jogo a jogo. Na questão tática, não abro mão. A gente teve jogos aí contra o Brasil, principalmente contra o Juventude, jogos estratégicos, jogos táticos, onde o Guarani foi uma equipe muito organizada taticamente. E esses dois jogos fora a gente tem que saber aonde nós podemos explorar e aonde nós precisamos saber defender, saber estancar as ações do adversário, sabendo que o Monson vai num jogo em casa onde ele precisa buscar a vitória. O Monson nos últimos 2 jogos vinha jogando com uma linha de 5 jogadores de verticalidade no lado, mas no jogo do Ipiranga, onde eles cresceram e conseguiram buscar quase o empate em Erechim, foi onde ele conseguiu botar a dobra de jogadores de velocidade pelo corredor do campo. Nós conhecemos bem o Tony, né? O Tony tá lá, é um jogador que pelo lado do campo é muito agudo. O jogador do lado esquerdo também, o Chris Magno, um jogador que esteve por aqui, um cara que muita verticalidade do meio para frente. Então nós temos que neutralizar essas ações ofensivas do Monson para que quando o Guarani esteja com a bola, ele seja um time vertical e um time letal, né? A gente é muito forte quando a gente consegue triangular passes, mudança de corredor, mas principalmente quando nós conseguimos verticalizar, encaixar os nossos contra-ataques, a gente consegue tirar muita vantagem em cima disso. Muito bem, falando agora sobre o elenco, né, que está à tua disposição, e até mesmo aqueles que não estão, no caso do Wilson Júnior, que a gente até tinha falado sobre isso outras vezes, você falava, o departamento médico do Guarani pode dar explicação, enfim, chega a informação, o atleta vai ter mesmo que passar por cirurgia, vai ficar parado aí talvez uns 40 dias e depois retornar aos poucos, uma perda, né, lamentável, de jogador que você praticamente não contou com ele, mas sabe da importância dele dentro do grupo, né? Muito importante, converso diariamente. O Wilson hoje está há 31 dias, né, infelizmente, depois que ele sentiu a situação do joelho, fez um amistoso lá em Pelotas, depois não retornou mais, mas que bom ali, eu vi informação, né, o nosso departamento médico muito bem conduzido pelo Dr. Caé, os demais da fisioterapia,
estão buscando aí o tratamento do Wilson o mais rápido possível. Hoje nós temos somente o Wilson e o Lessa, né? O Lessa também é uma questão do joelho, a gente já falou isso em outro momento. O Lessa não fez nenhum dia de trabalho da pré-temporada, tentou o primeiro dia, mas não conseguiu porque veio com uma questão do ex-clube. E o Wilson, infelizmente, teve essa situação, a gente lamenta, né? Até conversava e brincava com ele. Imagina o Wilson Júnior nesse último jogo do Pelotas e principalmente no jogo em Caxias contra o Juventude. Aquele espaço nos minutos finais que o Juventude deixou, se nós temos o Wilson, eu até brincava com ele, parava dentro do gol. Pela força e velocidade, né, que é conhecido de todos, jogador muito agressivo, mas tomara que faça o tratamento o mais rápido possível, consiga nos ajudar. Ele é um cara muito forte, um cara que é disciplinado. Espero que ele esteja o mais rápido possível à disposição para que a gente consiga contar com ele. Então, departamento médico aí, a gente já tem o Saulo e o Luiz já retornando, fazendo trabalho de transição, né? Departamento médico ali, os fisioterapeutas e nas mãos do Matheus Coelho, para que aí nos próximos jogos, na sequência, a gente já possa contar com esses dois atletas também. Pois é, confirmando a perda do Wilson, informações dão conta que a diretoria já está trabalhando para trazer um novo atacante. Você tem alguma informação se já está acertado, se já está em negociação, da onde viria? Já temos sim, um bom atacante de lado, jogador interessante aí, jogador que tem um mercado, vinha jogando ultimamente mercado nível de Série D, Série C, já deve incorporar conosco na viagem. Não me permito falar mais em questão de nome por respeito, e a direção aqui, né, primeiramente tem que lançar o nome do atleta, mas nós já temos aí, exaltar o trabalho da direção, principalmente ali à frente quem fica, o Thiago e o Márcio Musa, né, à frente desses nomes aí, fizeram um trabalho muito eficiente, muito rápido, e conseguimos sair na frente porque era um jogador que também já talvez reforçaria outros dos adversários que a gente vai pegar aí pela frente. Então conseguimos agir muito rápido, a direção foi sábia e rápida nessa contratação, e é um atleta que vai nos ajudar bastante. Claro que esse trabalho é muito forte aí com o Gauchão, o principal campeonato para o Guarani, para o clube, né? Mas as próximas competições que se avizinham por aí, é importante ter um grande elenco, inclusive já com data marcada para o sorteio da Copa do Brasil, e o Guarani conhecer também o seu primeiro adversário, que quero crer eu, é uma ansiedade não só da torcida, da diretoria, como de vocês que fazem parte do grupo, né? Verdade, o foco é o Gauchão, mas também a Copa do Brasil. Essas duas competições, tanto o Gauchão, que nós vamos buscar uma classificação, quanto a Copa do Brasil, ela tem um peso, né? Um peso de cobrança, um peso mental, porque nós sabemos, jogando nos nossos domínios, nós necessitamos, nós como os profissionais e o clube também, passar desse primeiro jogo. E ela melhorou. A CBF tirou aquela questão do time visitante vinha jogar pelo empate, agora o empate ele leva para os pênaltis. Então isso favorece um pouco a mais também. E sabemos que temos condições, pelos possíveis times que iremos enfrentar, possa passar de fase na Copa do Brasil. Então essas duas competições ela tem um peso um pouco maior, e a Série D é uma competição nacional, mas só que um pouco mais leve, é um campeonato mais longo, campeonato espaçado de semana a semana, onde se consegue trabalhar, não com tanta cobrança, mas que sim, o Guarani tenho certeza que vai fazer um grande trabalho também na Série D. Mas o nosso foco agora principal é o Gauchão e a Copa do Brasil. Tá certo. Que bom que venha de uma vez essas próximas competições, porque a gente sabe aí quanto é difícil trabalhar nesse campeonato que você está trabalhando, você, não só você, os seus colegas treinadores, a gente tem acompanhado aí, eu tenho acompanhado e reproduzido aí na emissora de rádio também as entrevistas dos treinadores, e a reclamação é uma só, que faz sentido, é esse pouco tempo de poder trabalhar, de poder pôr em prática aquilo que o treinador tem vontade para o seu grupo. Ô, Saliba, eu exalto e acho muito importante, né, cara, profissionais que nem vocês, que nem tu, que acompanha o dia a dia, o Bruno ali, o próprio Yuri, os caras que vêm, porque tu acompanhou hoje o treinamento, não se consegue dar carga de trabalho nos caras, tu não consegue, se tem que fazer algumas alterações, algumas trocas, é mais posicionado, é mais no apito posicionar taticamente, conversar com o jogador, explicar para ele, passar o vídeo análise, porque se tu der muito volume, muita carga, nós temos um jogo amanhã, viaja hoje, não tem como, chega amanhã vai refletir a carga de trabalho, então tem que ser mais pausado. Se fosse semana a semana, um pouco mais passado, conseguiria trabalhar um pouco mais forte, porque os jogadores teriam um tempo de recuperação. Então eu gosto de exaltar e vejo a importância de vocês que venham ao treinamento para que consiga transmitir para o torcedor, né? Que às vezes o torcedor não tem essa profundidade de como é o desgaste físico, o cansaço. Então nós, como treinadores, a gente às vezes fica um pouquinho refém, mas eu fico feliz porque nós temos jogadores com entendimento tático muito bom, com a rodagem boa, que eles conseguem captar a informação, né, absorver a informação e conseguem transferir para o jogo e executar. Então eu queria pontuar isso, que é importante o trabalho de vocês que vêm cobrir o treinamento, vêm entender
que é trabalhado, que é passado de informação, mas também que ao mesmo tempo nós temos pouco tempo para conseguir trabalhar. Isso é importante para nós, profissionais, né, poder acompanhar para aquilo que a gente depois transmite para o torcedor, né, transmitir para o torcedor, com certeza, a informação daquilo que acontece e para o nosso conhecimento também durante as transmissões, porque, embora nem todos os colegas possam estar aqui, pelo menos sempre tem alguém representando a imprensa e poder entender o porquê certas coisas acontecem, às vezes, na partida de futebol, como a saída de um jogador, o cansaço de um jogador, enfim, né? Verdade. E eu sempre exalto e falo assim, vocês da imprensa de Bagé, vocês respiram o futebol, vocês acompanham, gostam de ter informação, e desse lado aqui da mesma forma, né? Sempre que a gente puder dar conteúdo para vocês, passar alguma informação, nós vamos estar à disposição para passar informação. Algum momento ou outro a gente precisa trancar um pouquinho mais, né? Porque é difícil a gente buscar, principalmente o Monson. O Monson, se tem pouca informação do Monson, não se tem muita cobertura, não se tem rádio cobrindo eles. Então, algumas vezes a gente acaba trancando um pouquinho o treino para não passar a informação para o adversário. Mas é bacana essa ligação nós aqui do clube, profissionais do clube e vocês da imprensa. Nós precisamos também ter essa unidade, né? Imprensa, direção, comissão, jogadores, torcedor, para que o Guarani cresça ainda mais. Obrigado, Márcio. Sucesso aí, né? Que tenhamos um grande campeonato gaúcho e os próximos campeonatos também nesse seu trabalho frente ao Alvirrubro aqui do Estreladão. Obrigado. Forte abraço, sucesso a nós. O trabalho da TV Liberdade continua aqui no Antônio Magalhães Rossel. Vamos falar agora com o Dr. Caé, que é o médico do Guarani, também um dos presidentes do clube, no dia que a equipe está se preparando aí para mais uma viagem, né? Para a cidade da Grande Porto Alegre, para enfrentar a equipe do Monson, depois vem o jogo contra a equipe do Ipiranga de Erechim. Campeonato corrido e campeonato cansativo e que tem trazido problemas até com relação à questão dos jogadores, né? Questão de lesão, de sentir, enfim. Não tá fácil a correria, pois, doutor Caé, tudo bem? Não tá. Boa tarde, boa noite, bom dia aos amigos da TV Liberdade, que eu tenho um grande amigo, que é o diretor-presidente da Liberdade, uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Bom, Saliba, ultimamente o departamento médico tem jogado junto com o time, né? Pois essa carga de jogos intensos, né? A gente tem visto em todas as redes sociais que nem os times grandes estão conseguindo acompanhar de 3 em 3 dias os jogos, né? E os nossos atletas têm sentido bastante esse trabalho, esses jogos excessivos em tempo curto, onde a gente não consegue muito recuperar os jogadores, né? Então a gente está tentando de uma maneira ou outra, tentando colocar os jogadores para alguns descansarem mais, para poder ter um retorno, né? Nós tivemos, depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, a gente teve um surto de gastroenterite viral, né? E a gente teve que tratar isso aí mais brevidade, tentando o jogo contra o Juventude. Mesmo contra o Juventude, a gente já viu que eles estavam já sentindo alguma coisa. A gente trabalhou a noite inteira medicando eles, dando reposição hormonal, tanto que o Murilo teve que fazer soro, chegou aí no hospital para fazer soro, porque o grau de desidratação mais esse forte calor tem nos prejudicado muito os jogadores, né? E como geralmente comem em restaurantes, muitas vezes as comidas não são adequadas e não são feitas de maneira que faça a comida e já seja ingerida, fica expostas, né, ao calor, então nossos atletas sentiram. Aí, quanto à Juventude, eles ainda sentiram um pouco. Eu vi que refletiu muito mais no jogo do Pelotas, que a partir dos 20 minutos finais do segundo tempo, a nossa equipe começou a ficar muito mais prostrada e cansada. E a gente tentou com hidratação, hoje a gente está recuperando todos. Infelizmente, o Lessa ainda sente o joelho, hoje fará uma avaliação com o ortopedista que nos auxilia no clube, o Dr. Alexandre Odevila, que vai avaliar ele. Ele já fez 2 ressonâncias, mas mostra um processo inflamatório muito pequeno, mas ele relata que o sintoma dele é maior. O Wilson Júnior, vocês todos já sabem que ele vai passar dia 13 por uma cirurgia e que em torno de 30 dias, se Deus quiser, ele vai estar recuperado, porque ele é um atleta que tem uma condição física muito boa, então a chance de recuperar é grande. Em conversa com o Cléo Tato e mais departamento de futebol, a gente vai preferir ir até Novo Hamburgo
permanecer em Novo Hamburgo na noite, depois do jogo de amanhã, e ir direto para Erechim, fazer um treino lá, e aí os atletas têm um tempo maior de descanso, né? Até a opção deles dormirem em Novo Hamburgo é para não pegar a estrada depois. Então eles dormem bem, pegam o ônibus pela manhã, à tarde deve ter em Erechim, talvez façam um treino leve para o jogo de quinta-feira, de domingo, desculpa. E é isso, a gente tem trabalhado bastante com esse grupo, porque, como o Cudê dizia, curto, né? Curto para nós é longo. Os atletas, eles conseguiram enxergar como é que o Guarani trabalha, como é que essa direção trabalha, e eles compraram a nossa ideia, né? Isso a gente vê o desempenho, a vontade dentro do campo, né? A intenção deles não jamais fraquejar. Então, eu acho que a gente tem tudo para, nesses jogos, a gente trazer algum ponto para dentro de casa e, nas últimas 2 rodadas, tentar chegar à 4ª colocação, né? Porque tudo tem... Está aberto o campeonato. Por ser um torneio, ele está aberto. Então, eu acho que é por aí, Saliba, né? Nós temos que trabalhar focados e fazer o melhor pelos atletas. Para doutor Jorge Caé, é um campeonato que tem que ser repensado, né? Vamos combinar, né? Um campeonato que é interessante, campeonato gaúcho, principal campeonato do estado, a presença dos clubes aí como o Grêmio Internacional, mas que é muito difícil trabalhar, né? Porque olha a questão de tempo que se tem para trabalhar, não se tem tempo de treinar, o treinador sofre muito com isso, os jogadores também, quer dizer, e muitas vezes acaba até acontecendo alguma queda, algum descenso de alguma equipe, exatamente muito por conta disso, né? Pelo pouco tempo que se tem para trabalhar, para se implementar uma forma de trabalho. Isso tu já viu que é a reclamação de todos os clubes, né? Isso não é culpa da Federação Gaúcha, isso sim é culpa da CBF, que quer cada vez mais deixar menores os campeonatos regionais. E que eu acho que os campeonatos regionais, eles trazem algo a mais para os grandes clubes. Se não tiver, como o Tato sempre diz, Inter e Grêmio só tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro Gaúcho e talvez a Sul-Americana, eles não têm mais condições. Então, em detrimento a 2 clubes, através da CBF, se torna esse torneio, né, que é um torneio cruel. Ele é cruel tanto para os clubes quanto os atletas, porque os atletas eles não conseguem, é muita carga de trabalho, é muita carga de jogos, e a gente vê que eles estão sobrecarregados. Tanto que o Márcio mesmo, que deve ter conversado contigo, ele não tem como fazer mais trabalhos específicos. O que ele fez na pré-temporada é o que ele está aplicando, porque ele não pode mais ter aquele tempo, ele não tem tempo mais para planejar alguma coisa, algum treino diferenciado. E isso é culpa da CBF, não é culpa da nossa federação. Ele chegou a essa conclusão de uma maneira melhor para os clubes. Só que isso é desumano para os atletas. Está vendo, está acompanhando todos os dias aqui. São atletas do departamento médico com dor muscular, cansaço físico, né? Porque hoje, se fizesse isso no Campeonato Brasileiro, já tinha parado o Campeonato Brasileiro. Só que o que nós temos que fazer? As direções dos clubes do interior têm que ter um forte ao ponto de tentar coibir essa diminuição do campeonato, né? Um mês e meio de campeonato, um mês e meio, não existe clube que se adapte a essa situação. Mas a gente vê que parece que é uma premissa isso, diminuir os campeonatos regionais e colocar o campeonato brasileiro longo, onde se tem algumas vezes resultado ou não. Porque tu vê que muitas vezes vai tirar o brilho dos campeonatos regionais, onde quem vive é nós, onde vive a imprensa local, onde, né? Porque o Campeonato Brasileiro, quem vive quem é? A imprensa capital. E acabou, fora o Juventude. E tu acha que em São Paulo é diferente? É igual. Quem vive lá com a imprensa? A imprensa é da capital paulista. Não tem nenhum clube fora da capital paulista, a não ser o Bragantino, que assim mesmo já começou a já derreter um pouco por causa do investimento da Red Bull. E tu vê que
No Rio de Janeiro, o Campeonato do Rio de Janeiro é a imprensa carioca, só da capital. Então, parece que está se tentando, a CBF, fazer um campeonato só os campeonatos brasileiros. Porque a Libertadores não tem mais a competição da Libertadores, do Clube I. São 12 times brasileiros que estão na Libertadores. Então, hoje não precisa fazer força para entrar na Libertadores, não precisa fazer força para entrar na Sul-Americana. Esses campeonatos paralelos é que trazem esse desgaste e que reflete nas federações regionais. E o Luciano tenta fazer o melhor, mas ele não consegue fazer na Federação Gaúcha porque vem de cima, para todos os campos, né? Então, o que se faz? Se faz uma dificuldade, não tem condições, ou faz um campeonato que nem lá no Nordeste, a Copa do Nordeste, que eles fazem um campeonato regional nos estados ali, você poderia fazer, mas não era regional, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas agora assim, como é que um clube vai sobreviver com três? Vamos colocar assim, nós temos a Copa do Brasil e a Série D, mas os outros clubes, como Pelotas, eu não sei se o São Luís tem ou... São Luís não tem. Não tem. Vamos botar o outro aí. Os outros clubes que não têm Copa do Brasil. A grande maioria não tem, né? Que eles vão parar? Vão disputar copinha? Para nada, para gastar dinheiro? E aí o que tu faz? Eles mobilizam um clube que está tentando crescer, tu diz, não, 2 meses. 2 meses, aí tu faz todo esse investimento que a gente faz para 2 meses e acabou. Aí tu vai, se tu te classificou para o ano que vem, fecha as portas e vai para o ano que vem. Como é que tu trabalha? Que campeonato tu vai disputar? Como é que tu vai mobilizar diretores para vir aqui no clube? Não tem. Então, isso é uma concepção da CBF que está trazendo para nós. Só que a gente, por ser enfraquecido, as federações dos estados aceita isso. Porque vem dinheiro, dinheiro compra. E aí o que a gente faz? Fica à mercê da televisão. Não tem clube disputando campeonato. A Série D é um campeonato que para mim não vai trazer nada de vantagem. É um campeonato que vai ser disputado porque a gente quer participar de uma Série D, né? Mas financeiramente para nós não vai ser alguma coisa rentável, ainda mais com a ajuda de custos que a CBF dá. Então, o que a gente vai fazer? Tem que fazer do limão limonada, então a gente está tentando. E é como o Tato sempre diz, né? Qualquer dia desse, o Campeonato Gaúcho vai ser quadrangular do Grêmio, e Juventude, Inter e mais algum, e acabou. E nós vamos disputar algum campeonato fora disso aí. Eu vou mais longe ainda, né? Eu acho que do jeito que está, daqui a pouco vai terminar a fase classificatória e vamos fazer uma eliminatória, né? Um mata-mata do Gauchão. Provavelmente. Já está caminhando para isso, né? Tanto que depois é quadrangular final, quadrangular para buscar uma Copa do Brasil. Aí eliminatória. É mata-mata. E o da morte, é só isso. E acabou. São 4 jogos, eu acho, no máximo. E aí tu faz um planejamento durante um ano inteiro para disputar isso. Em vez da gente ter um campeonato todos com todos, um campeonato elaborado, né? Mas não, a Federação Gaúcha é obrigada a fazer alguma coisa para não matar nós. Daí eles fizeram isso, é que a gente está vendo. Então eu digo sempre, não é culpa da Federação Gaúcha, não é culpa do Luciano que está fazendo um belo trabalho, do Ducati. Não, é culpa da CBF que quer fazer com que os clubes do interior desapareçam e vá tudo para a televisão. Os canais, esses caem, essas coisas aí. Canais fechados, e pagam, porque eles estão recebendo os canais. Ou tu acha que não? Ou tu acha que a CBF não vem da Premier, da Amazon, que se chama, né? Dos outros. Estão recebendo. Agora nós recebemos do quê? Da Federação Gaúcha. Fora isso, nada. Tu entendeu? Então, eu acredito que os clubes do interior têm que se organizar na tentativa de fazer um campeonato atrativo e viável para os clubes. Não adianta a gente não ter nenhuma atração que possa nos ajudar. Agora, é difícil a gente sentar na hora de... Hoje, agora mesmo, vamos viajar. São 60 mil que nós vamos gastar entre ônibus e hotel.
fora os extras, 60 mil. Ontem nós estávamos quebrando a cabeça, eu, o Cléo, o Tato, para ver como é que nós conseguimos dinheiro. Nós temos para receber da federação, a federação não mandou ainda. Então a gente está gastando as economias que o clube tinha e a gente está tentando. Então, aí sim eu sou um pouquinho contra a federação, tem que cumprir com as datas. Não nós estamos implorando para pedir dinheiro. Porque até agora você pagou os jogadores tudo no dia com dinheiro de patrocínio, dinheiro da minha entrada. Então, como é que a gente vai fazer futebol? Eles também tem que nos ajudar nesse ponto. Isso eu sou um pouco crítico. Porque se eu fizer um trato, eu tenho que botar o dinheiro lá para fora. Se eu tenho que falar, olha, Saliba, quero que tu faça para mim a minha mídia. Um dia dessa tem que dar o teu dinheiro, está trabalhando para mim. E a gente está vendendo um produto bom para eles. Isso eu sou contra. Isso eu acho que eles têm que botar o dinheiro. Infelizmente ou felizmente, eles fizeram um contrato, tem que botar. Só que a gente está com essa dificuldade. Mas é futebol, cara. A gente vê, hoje mesmo a atração que o Guarani traz aqui, está tirando muitas crianças da televisão. Você poderia estar assistindo Barcelona, Real Madrid, e eles estão vindo, tu vê a quantidade. O teu filho mesmo não vê mais televisão, jogo de Barcelona, de Real Madrid, vem aqui, ele prefere vir aqui ver o jogo. E as crianças estão fazendo isso. Isso é um trabalho da base do Guarani, com o Kleber, que traz os pais, traz as crianças, e que a gente fica orgulhoso de ter 130 e poucas crianças, tudo trabalhando com o Kleber. E a gente está, isso tudo está fazendo com que o Guarani esteja crescendo como está. E nós vamos seguir na nossa linha de crescimento, de profissionalização do nosso clube. Nós vamos tentar fazer uma secretaria onde tenha um RH, uma estrutura de departamento, ativos que a pessoa chegue aqui, ou atleta, ou qualquer tipo de prestador de serviço, chega ali no RH, olha, eu coloquei vidro lá no Guarani, está aqui, me dá nota, que dinheiro. Isso faz uma empresa crescer. E isso, o Léo, como um empresário, é bárbaro, ele tem uma inteligência econômica muito boa e que nos ajuda muito. Mas o futebol é esse, vamos lá buscar alguns pontos lá, se Deus quiser. Nós temos 2 batalhas, o Monson, depois o Ipiranga. Os atletas estão focados, os atletas estão bem conscientes de que a gente está fazendo por eles. Muito obrigado e uma boa viagem. Obrigado, Saliba, qualquer coisa eu estou aí. Abraço a todos da Liberdade. Dr. Jorge Caé conosco aqui na TV Liberdade, a TV da comunidade.